até aqui. Então, em uma ilustração da minha mente, agora com base em Apocalipse, aí a acusação, ela vai mostrar as provas e vai escrevendo o escrivão, digamos assim, e era tão profunda contra nós que uma parte do livro não compõe, vira o verso e começaram a escrever toda a nossa culpabilidade, todas as nossas falhas. Então eles rolam, selam com 7 selos e colocam na mão do Supremo Juiz para julgar. Agora vem a acusação, é o juízo final, é para ser aqui, porque nós prevalecemos até aqui e ninguém nos venceu. Olhe que João diz que na mão direita do juiz tinha uma escritura selada por dentro e por fora, ou escrita e selada com 7 selos. Como Deus é justo, ele não dá sentença, ele diz: ei, procure um bom advogado ou um promotor de defesa para justificá-los diante de mim e da acusação. Aí João mostra que saíram a procurar, mas como as provas eram robustas e contundentes e estava na mão do juiz, a lei não dava brecha nem para diminuir a pena. Aí João diz que um anjo diz ao juiz: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado digno. Ou seja, ninguém aceitou o processo, porque é caso perdido. A lei não dá brecha para justificá-los. Então só restava a sentença condenatória, só restava o fim. Aí quando vai dar o fim, observe que até aqui ninguém foi achado digno. Todos arrolados no processo. Por exemplo, permita-me recapitular o arrolar do processo desde a queda. Olha como esta geração tem que valorizar o que Paulo orientou, porque diz a Bíblia que o pecado entra por Adão, então é a causa, então vem o rolo do processo. Adão gera 7 e o pecado e a morte vence 7. 7 gera Enos, Enos invocou a Deus, mas o pecado venceu e a morte. Mas Enos gera Cainã, Cainã Malalaiel, Malalaiel gera Jared, Jared gera Enoque, Enoque gera Metusalém, e Metusalém gera Lameque, Lameque gera Noé, Noé gera Sem, Canhã, Jafé. E o pecado e a morte leva e traz o dilúvio e vence. Aí Deus não desiste e arrola Sem no processo depois do dilúvio. Aí a Bíblia diz que o pecado venceu Sem, mas Sem gerou Arfajade. Geração vai, geração vem. Arfajade gera Elar, Elar gera Eber, Eber gera Reu, Reu gera Peleg, Peleg gera Naor, Serug, Serug gera Naor, Naor gera Terá, e Terá gera Abraão. Olha quantas personagens roladas no processo. Aí Deus chama Abraão: meu amigo, você é o pai da fé, mas não venceu o pecado e a morte detonou-lo. Mas Abraão gera Isaac, Isaac a Jacó. O pecado vence. Jacó tem 12 filhos: Rubem, Simeião, Levi, Judá, Zebulon, Assé, Naphtali, Gade, Dan, José e a Benjamim. Aí Deus pega Judá e joga no processo. Aí a Bíblia diz que a morte e o pecado venceu a todos, mas agora era Judá. Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, e Jessé a Davi. Aí Deus disse: agora eu achei um que vai cumprir o desejo do meu coração. Vai cumprir. O pecado vem e vence Davi. Mas Davi gerou Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias gera Asa, Asa gera Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia gera Jotão, Jotão gera Acais, Acais é Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josia, e Josia a Jeconia. O pecado vem e leva todos de novo para ser escravo. O templo é destruído, acabou. Deus não desiste. Aí vem o Novo Testamento. Aí
Mateus diz, depois da deportação babilônica, Zorobabel gerou a Salatiel, gerou a Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azó, Azó Zadok, Zadok Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eliasar, Eliasar Matã, Matã Jacó, e Jacó José, que foi marido de Maria. E até aqui ninguém conseguiu vencer. Eu sou assembleano. Deixa eu ver o barulho da Assembleia de Deus. Deixa eu ver o barulho da Injadé. Adora! Deixa-me correr. A acusação diz ao fim. Só restava o juiz dar a sentença. Filipenses capítulo 2. Base para o que eu vou dizer, com algumas ilustrações da minha parte. Antes da sentença ser decretada, quando ninguém quis assumir o nosso processo, aí Paulo diz que alguém entra e diz: meritíssimo, eu aceito o processo deles. O meritíssimo diz: eu aceito. Mas a acusação argumenta e protesta: não pode, meritíssimo. Ele não pode advogá-los. Com qual argumento vocês dizem isso? Dá para ouvir a acusação dizendo: ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Ele não pode. Aí o juiz tinha que dar razão à acusação, porque o argumento fazia sentido. Imagina quem faria isso, gente. Ele diz: meritíssimo, não seja por isso. Para defendê-los, eu estou disposto a abrir mão de todos os títulos e cargos que eu tenho aqui. Eu vou me despir da minha glória, meritíssimo. Eu não vou usar o direito de ser igual a Deus, mas eu vou descer e vou advogar a causa dele. O meritíssimo suspende o julgamento, que o julgamento final era para ser aqui, até que o processo de novo seja desenrolado e justificado ou não. Aí diz Paulo aos Gálatas: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus envia seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam condenados já pela lei. João diz que ele amou o mundo de uma tal maneira que aceitou a proposta de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha o direito de viver eternamente de novo e serem revestidos do poder. Em síntese, ele vem 29 anos em oculto, com algumas exceções, e desde que ele nasceu, como todos que vieram, o pecado vem. 29 anos aceitando, trabalhando no processo, 30 anos arredondando, o processo afunila, porque por melhor que seja o advogado, quando ele debruça em um processo e não tem alternativa nem de diminuir a pena,
O melhor caminho é abrir mão do processo e largar o cliente. Quando o processo afunila, não há brechas, não há justificativa para nos absolver. Aí Isaías diz que ele toma sobre si o processo que era nosso. Mas não desiste do processo. Quando ele toma o processo sobre si, então vai assumir todas as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas, e o castigo que nos traz a paz agora estava sobre ele. E agora vai ser condenado com os mais cruéis requintes de tortura e de vergonha. Você vê que foi o próprio Paulo que disse que ele suportou o opróbrio. É o ápice da vergonha e não abriu mão do processo. Vai ser dilacerado pelos chicotes romanos. Vai ser exposto à vergonha pública. Mas ele não desiste do processo. Crucificado e exposto numa cruz. Aí Mateus diz que meio-dia o processo se afunila ao último ponto. E agora, como ele resolveu assumir, a acusação pede: lancem tudo sobre ele, desde Adão até aqui, e da futura geração que possa vir, se ele conseguir absolvê-los. Aí Deus lança todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, desde Adão até ao fim, sobre ele. Foi tão cruel que Isaías diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para nos atrair ou sermos impactados. Foi humilhado, foi ultrajado, o mais humilde dentre os homens. Quando o pecado vem, aí o próprio Deus e o Espírito Santo deixa ele. O pecado, como fez com Adão, separou Jesus de Deus. Aí ele senta a dor e grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me desamparaste, meu Deus? Foi por causa da Injadec, foi por causa da Assembleia de Deus de Campina, foi por causa de mim. Diga para quem está ao seu lado: foi por causa de você, porque ela assumiu o teu e o meu processo. Agora, com pecado nosso, aí a morte diz: agora eu pego ele. 33 anos não consegui. Aí o pecado vem, o nosso, e ele. Aí a morte diz: agora eu pego. 3 horas da tarde, a Bíblia diz que ele expirou, morreu. Eu estava estudando o contexto do poder da morte, no contexto científico da autólise, e eu achei interessante, eu já falei até isso, só recapitulando, que a ciência diz que o poder da morte é tão tremendo que ela vem em fases e etapas, por conta do pecado. Então, nós estamos sarados, a maioria está aqui, está sarado. Essa ciência diz: se nós, ou qualquer um de nós morremos aqui agora, primeira coisa que a morte faz, o pecado veio e a morte nos matou, parou o sangue, a corrente sanguínea. Depois que ela para a corrente sanguínea, ela vem com a outra etapa, esfriar o corpo. Depois que ela esfria o corpo, ela vai empalidecer a pele. Você olha e diz: está sem vida. Ela tem de 0 a 12 horas para fazer esse processo. Quando ela termina, vem a putrefação. Já que está decomposto, a putrefação vem no organismo de dentro para fora e vai trabalhar para apodrecer. Ela tem de 13 a 24 horas. Com 24 horas, o homem já está podre. Vai ter que entupir o ouvido, a boca, o nariz, porque vai cheirar mal. Aí quando a putrefação termina, vem a colonização, que já está podre, está fedendo, vai sepultar, os insetos vêm e entram e vai esmagá-lo, comer, e ele volta ao pó. Essa foi a consequência do pecado. E até aqui ninguém conseguiu. Aí a morte vem e mata Jesus, 3 horas. 4 horas da tarde, já era para ele estar pálido ou empalidecendo.
3 horas depois, ele já está no túmulo. Isso é coisa da minha cabeça, dentro da Bíblia. Aí a morte vai no túmulo e vai se gloriar. Só quando ela olha dentro, o corpo não está frio, está aquecido. A pele está rosada. Porque a Bíblia diz que o processo terminou na cruz. Isso quer dizer, os nossos pecados ficaram na cruz. Ele já entra sem pecado, que não era dele. Aí a morte tem paciência e diz, mas ela tem 12 horas, eu vou esperar. 3 horas da manhã do segundo dia, ela entra e está aquecida do mesmo jeito. Aí ela se desespera e grita pela decomposição, que até ali era congêneros, eram aliados um do outro. Decomposição, nunca vi isso desde a queda até aqui. O corpo dele já está com 12 horas, ainda está rosado, está aquecido, não está ficando pálido. O que é que houve? A decomposição diz, eu não pude entrar. Porque o que é que ela faz? Desde Adão, quando morria, ela rastreia do pé à cabeça. Encontrou pecado, encontrou engano, ela entra. Veja que se você ler a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, é a resposta dela. A morte pergunta, o que é que está acontecendo? Ela diz, eu rastreei, mas não encontrei nele pecado, nem na sua boca achei engano. Ele não pecou, ele não enganou, ele é puro, ele é santo, eu não posso entrar. E se ela não entra, a putrefação nem a colonização entra. 3 horas da manhã, 4, possivelmente do terceiro dia, ela entra. E o corpo estava do mesmo jeito. Os ferimentos não estavam inflamando. Você está vendo a diferença? Você pode, porque ele é a primícia dos que dormem. Porque se você analisar o Antigo Testamento antes de Jesus, alguém foi ressuscitado. Aquele homem que Eliseu foi jogado na cova, ressuscitou, mas só estavam os ossos, a morte venceu. Lázaro foi ressuscitado, mas já estava podre, a morte venceu, foi encontrado pecado. Então agora não tinha pecado, então sem pecado, os buracos não podiam inflamar, os ferimentos. Você está entendendo por que ele ressuscitou com a mão do mesmo jeito? Aí quando dá o terceiro dia de madrugada, a morte desespera e diz, pecado, está do mesmo jeito. A decomposição, a putrefação, a colonização, diz que a culpa é sua porque você não entrou. O que aqui aconteceu? O pecado responde em Hebreus 4,15. Ele diz, eu fiz o que pude, em tudo eu tentei, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Aí ele agora, o pecado se rende, a morte se rende. Aí ele desce a mais baixa profundeza da terra, para onde a morte levava todos até aqui. Pega o poder da morte, do inferno, e vai no lugar do cativeiro. O cativeiro cheio de Adão até aqui. Ele prega a esperança, o revestimento. E aqueles que acreditaram nele, ele tira cativo, os cativos do cativeiro, e diz, se prepare, que nós vamos subir. Porque a partir de agora, quem estiver em mim, não desce mais, vai subir, é para cima. Aí papai dos anjos, tira a pedra, que eu vou cortar a corda da morte. Disse, aí vai chegando Maria Madalena com um vaso. Quando entra, tem mais ninguém. Ela ia colocar bálsamo nas feridas, mas nem isso ela encontrou. Só os lençóis. O desespero bate. Os anjos dizem, por que choram? Porque roubaram o corpo do meu Senhor. Não roubaram não. Ele voltou a viver. Ele está vivo. Ele venceu. Ele venceu. Ei, chacoalha quem está ao teu lado aí. Diga, levante a cabeça. Seja impactado. Porque ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele venceu. Chega para os discípulos e diz, ficai na cidade, até que do alto vocês vão ser vestidos de novo.
vai ter repetição, vai voltar ao princípio original. Vocês vão ser revestidos do poder de Deus de novo. Ficai na cidade. Volta ao Pai. E quando volta, João conta no Apocalipse 5. O julgamento vai recomeçar. Companheiro, o juiz dá ordem de recomeço. E a acusação não vem, porque já não tem o que argumentar. E dentro do direito, se o crime, o processo é cívico, ou seja, crimes leves, o processo é arquivado. Mas quando o processo é criminal, o julgamento é remarcado. Por isso que tem Apocalipse 20, o final ficou para o Apocalipse 20. Aí o juiz, sem a acusação comparecer, João disse que chorava muito, porque ninguém assumiu o processo. Aí ele disse que quando um anjo olha, não viu, na minha linguagem, não viu a acusação, e ninguém comparecia. Aí ele disse que um anjo viu o advogado entrando. Aí ele corre para João e diz: João, para de chorar, João. Precisa chorar mais não. Aí João diz que já viu entre os 4 seres viventes e os 24 anciões. Aí o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, ele é digno de tomar o livro, de quebrar o selo e de o ler. João, ele é digno, foi morto, mas está vivo, e com sangue ele comprou, ele trouxe de volta a Deus homem, tribo, raça e nação, e os fez adorador. Traduzindo, vai ter louvor, vai ter culto, vai ter adoração de novo na terra, João. Condecorado, os 4 seres viventes caem aos seus pés adorando, os 24 anciãos. Aí papai diz: todos os anjos o adorem, o adorem. Imagina o céu o adorando. E enquanto adorava, Deus disse: te dou o nome, senta à minha direita, e eu te dou o nome que é sobre todos os nomes, e ao teu nome todos os joelhos vão se dobrar, e toda língua vai confessar que tu és o Senhor, o Senhor, o Senhor. Senta à direita do Pai. João 14:16, lembra o que eu disse? Aí ele olha para o Pai e diz: Pai, eu prometi a minha igreja. Pode olhar, desde a queda até aqui, o Espírito Santo vinha, mas não ficava. Não ficava. Há nomes específicos de quem eram impactados. Por momentos, depois ficava sem. Ele disse: Pai, eu prometi à minha igreja que ia te rogar. Rogar é pedir não só uma vez. Derrama o teu Espírito, impacta eles, Pai, com o teu Espírito, para ficar com eles para sempre, tempo total. E o cara que estava acontecendo em Jerusalém, com 50 dias, o 50º dia, o Pentecoste. Aí papai diz: é agora, vou soprar de novo. O Espírito Santo vem. Yes. E estavam cerca de 120 reunidos em um mesmo lugar, quando de repente entrou um barulho de um vento impetuoso, veemente, e encheu toda a casa, impactou toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falava novas línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Deixa eu ver quem foi impactado por este vento, deixa eu ver quem foi impactado por essa ação. Então solta a tua língua, adora! Aí, para chatear, Paulo diz aos Romanos capítulo 8: portanto agora, nenhuma, diga para quem está ao seu lado comigo, diga: portanto agora, nenhuma
condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, porque não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei de vida no Espírito de Cristo Jesus me livrou, me absolveu da lei, do pecado e da morte. Estou livre, vou adorar. Estou livre, vou ser cheio. Estou livre, vou adorar. Há uma unção sobrenatural invadindo este congresso. Seja impactado agora, mais ainda nesta fala. Agora a ação foi feita. Sente o efeito, sente o efeito, sente o efeito. Sejam fervorosos, servindo a Deus em espírito de fervor. Aí Paulo mostra que o ser humano agora podia ser impactado e cheio dessa presença. Aí ele diz aos Coríntios: não sabem vós, capítulo 6, 19 e 20, que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo de Deus, e se é gentios, e que ele habita em vós, e que vocês não são de vós mesmos. Por isso glorificai a Deus em espírito e no vosso corpo, que pertence a Deus e não é de vocês. Quantos cultos tinha no dia de Adão? Diga para quem está ao seu lado: uma vez por dia. Diga a ele: sabe quantos cultos tinha no período de Israel? Uma vez por ano. Pergunta a ele, diz agora. Diga: 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Porque lá era no Éden, depois era no templo, agora eu posso adorar no carro, na igreja, em casa, no trabalho. É 24 horas impactado por esse Espírito. Fique de pé com bondade, com permissão do pastor. Eu sou assembleano. Eu já daqui preparo o louvor. Eu sou assembleano. Sou co-pastor de uma igreja de 6, 7 mil membros. Não vou emocionar, mas eu sou pentecostal. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, ou íntimo, vira para ele assim, como eu estou com meu amigo Lucas. Vem cá, Lucas. Com todo respeito, olha para ele assim, olha para mim não. Olha para ele e diz: ô absolvido, ô inocente, quero nem saber como você chegou no congresso. Quero saber como você vai sair. Diga a ele: vou sair impactado do Espírito Santo. Diga a ele: me faz um favor. Se depois desse congresso tu encontrar alguém por aí que pensou que eu estava frio, que eu ia desistir, que eu ia parar, dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir, que eu vou sair impactado. Abraça ele, abraça ela.